Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiam, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abiroão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete e Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Císera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Císera saudou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete e Ragoim. Todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Císera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Císera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente, e ele lhe disse mais: fique na porta da tenda, se alguém vier perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda, e lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele, e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Císera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Císera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém. Um texto um pouco longo, parece comum uma mensagem, uma pregação, mas eu queria compartilhar com os irmãos um elemento importante. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se nós lêssemos um capítulo por semana, por exemplo, no culto, levaria 22 anos, 10 meses e 15 dias, 2 semanas, no final, para ler a Bíblia inteira, torcendo que o pregador tivesse o cuidado de não pregar nenhum texto repetido e que lesse todos os capítulos completos. Então levaria muito tempo para os crentes em Jesus Cristo lerem a Bíblia toda se dependesse do culto. Então, lendo um capítulo por dia, você precisa de 4 anos, mais ou menos, para ler a Bíblia. Se você ler 4 capítulos por dia, talvez em um ano você complete a leitura. Não é um tempo longo. Se conseguir dedicar mais tempo e ler mais, vai ler menos tempo a primeira vez. Você pode ler outra vez, a vida inteira. Esses 22 anos, ou 30 anos, o tempo que Deus te der. Vale a pena ler a Bíblia para nós nos aproximarmos de Deus, para nós entendermos um pouco mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos o capítulo aqui 4 de Juízes, e ele conta para nós alguns
alguns fatos que nós vamos destacar aqui na mensagem, esse compartilhar da palavra de Deus. A princípio, nós temos aqui que os filhos de Israel estavam naquele momento sendo dirigidos ou liderados por juízes. Os filhos de Israel, depois que Josué, que sucedeu Moisés, depois que Josué faleceu, os filhos de Israel se reuniram e falaram para Deus: como que nós vamos então chegar na terra prometida em Canaã? Qual tribo vai fazer isso? Nós somos muito seguros aqui também os. Mas enfim, eles pediam a orientação de Deus, oravam, clamavam e Deus falava com eles. Mas depois Deus levantou pessoas para serem as pessoas com quem eles iriam se relacionar. Levantou Deus Otiniel, depois levantou Deus Eude, levantou Deus Sangar e levantou Deus Débora. Débora, uma mulher. Eude, a propósito, ele sucedeu Otiniel. Era um homem temente a Deus. Deus escolheu para liderar o povo como um juiz, para julgar, para ensinar, para resolver questões do dia a dia. É um homem temente a Deus e, curiosamente, a Bíblia fala no capítulo 3 que ele era canhoto, não era destro, como a maioria das pessoas era diferente das pessoas. Mas ele tomou atitudes louváveis diante de Deus, em defesa da honra do povo, em defesa da vontade de Deus. E o último, homem canhoto. Depois nós temos outras pessoas. E Débora, uma mulher, imagina, uma mulher juíza, líder do povo, a quem as pessoas vão levar as suas questões para resolver. Por aí a gente já consegue um pouco desmistificar essa grande dúvida se mulher pode liderar o povo de Deus. Deus levantou mulheres para liderar o povo, né? Como Débora, uma delas. E Débora, ela ensinava, ela costumeiramente, ela estava, como diz aqui, na palmeira, já tinha um local definido como chamado de Palmeira de Débora, um local onde ela reunia com as pessoas e realmente levar as questões para ela tratar ali. E a gente vê nesse momento aqui que o povo de Deus, quando na época dos juízes, enquanto os juízes estavam dirigindo o povo parece focalizado a sua fé nas orientações dos juízes. Parece que o povo respeitava, ou o povo se organizava para cumprir a vontade de Deus, conforme os juízes falavam em nome de Deus. Mas, quando os juízes morriam, quando cessava o tempo deles, esse intervalo, infelizmente, era um intervalo de devassidão, porque o povo esquecia da palavra de Deus e se afastava dos caminhos de Deus. Então o povo se afastava dos caminhos de Deus, nada a ver, quando não tinha um líder levantado por Deus. E uma das formas que Deus repreendia esse afastamento é que os povos vizinhos dominavam e tinham poder sobre o povo de Deus e judiavam do povo de Deus. Mas Deus era misericordioso e Deus, na verdade, permitia isso, até criava essas situações para que o povo se voltasse para ele de novo. E quando isso acontecia, o próximo juiz, o próximo líder que Deus levantava, livrava o povo e mostrava que Deus estava presente cuidando deles. Débora é um exemplo disso. A fé que Débora tinha em Deus demonstrava e inspirava as pessoas que Deus estava presente, que eles podiam realmente ter vitórias, uma vez que Deus estava com eles. No episódio aqui, Débora chama Baraque, que é o líder do exército do povo, a tribo de Naftali, e chama ele dizendo que Deus tinha uma mensagem para ele. Deus chamou e disse: olha, você vai vencer o exército do rei de Canaã, justamente no local, a terra que Deus prometeu que eles iriam receber. E quando ela conta para Baraque, o líder do povo, então, que levaria o exército para guerrear contra o exército de Canaã, ele mesmo disse, Deus disse para ele, por meio de Débora, que ele teria a vitória. Ele ganharia do exército terrível
O Benjamim, lá antes, tinha carros de ferro, ou seja, ele tinha carros, carruagens, cavalos, que era um instrumento muito poderoso na guerra. É um carro que para ele há muitos soldados, vencendo muitos soldados pela força do carro, pela possibilidade de ataque que tinha, pela segurança que o carro dava para o soldado que estava ali. Então era muito difícil vencer o exército em Canaã. Mas Deus disse para Baraque, o líder do povo, o líder do exército dos judeus, de que eles venceriam esse exército. Aí o Baraque, em um momento de fé, na verdade de muito pouca fé, ele fala para Débora: se você for conosco, eu vou.